Olá pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem, em casa, se cuidando com seus familiares. Por enquanto, então, nós vamos nos falando por meio desses vídeos, através do site do Sponte. E na aula de hoje, então, nós vamos fazer a correção da lista de revisão 1. Então, vamos lá. O exercício 1, então, diz o seguinte: ao realizar a instalação elétrica de um edifício, o eletricista observou que os dois fios RS eram transversais aos fios da rede central, demonstrado por A, B e C e D. Sabendo disso, calcule o comprimento de X e Y. Bom, isso aqui é uma questão, então, que nós vamos usar para resolver o teorema de Thales. Observem ali, então, que há um cruzamento entre as linhas transversais, lembrando sempre que para montar a proporção nós devemos seguir, então, o sentido da transversal. Então, o 15 nós vamos relacionar com o 6 e o 10 com o X, porque nós estamos seguindo o sentido da transversal. Então, nós vamos usar 10 sobre X e 15 sobre 6, resolvendo, então, X vezes 15, 15x, 10 vezes 6, 60. O 15 está multiplicando, então, vai dividir o 60, então X vai ser igual a 4. Depois disso, nós vamos calcular o Y, que está aqui na parte de baixo. Observem que aqui já não há mais o cruzamento entre as transversais, então a gente consegue enxergar mais facilmente aqui a proporção. Nós já vamos usar para montar o valor encontrado para x, então vai ficar 4, que é o valor que nós encontramos para x, sobre o 8, tem que ser igual então ao 6 sobre y, fazendo então a multiplicação, 4y tem que ser igual a 6 vezes o 8, 48 dividido por 4, então 12. Então, x vale 4 e o y 12, então a alternativa correta seria a letra E. Questão número 2. Novamente, então, nós vamos usar o teorema de Thales para descobrir, então, a medida de cada um dos terrenos ali demonstrado na figura. Observem, novamente, nós temos aqui as medidas parciais de um lado da rua, que é da rua 1, e do outro lado da rua 2 nós só temos a medida total. Lembrando, então, se nós vamos relacionar com a medida total de um lado, nós vamos relacionar com a medida total do outro. Então, o outro lado tem como medida total 300 metros. Então, o que nós vamos fazer? Para descobrir o valor de x, nós temos que relacionar, então, o 30, que é da rua 1, com a sua medida total, então 30 sobre o 300, e o x com a medida total do comprimento da rua 2. Então, vai ficar 30 sobre 300, tem que ser igual a x sobre 480. Fazendo as multiplicações cruzadas, então, nós temos 300x tem que ser igual a 30 vezes 480. Realizando as operações, então, nós vamos chegar em x igual a 48. Observem aqui nas alternativas que só tem uma opção com x valendo 48. Só que a gente vai, então, vou botar aqui para vocês demonstrar, calculando cada uma das partes. Então, sempre vai relacionar a parte correspondente à letra que a gente quer descobrir com os seus totais. Então, para descobrir o y, 60 sobre o 300 e o y sobre o 480. Para descobrir o valor de z, então, nós vamos usar o 90 sobre o 300 e o z sobre o 480. E assim, a gente encontra, então, o valor de cada um dos terrenos e a alternativa correta é a alternativa C. Grande maioria acertou essa questão. Na questão 3, nós já tivemos um problema que o pessoal acabou relacionando errado os termos correspondentes. O que nós temos aqui? Semelhança de triângulos. Então, se Gabriela tem 1,50 m de altura e está distante 90 metros do espelho, qual será a altura do esqueleto que está distante 3,6 metros do espelho? Bom, quem são, então, os lados correspondentes? Então, a altura da Gabriela corresponde à altura do dinossauro. Então, nós vamos relacionar os dois. Então, 1,5, que é a altura da Gabriela, vai relacionar com x. E a distância do espelho da Gabriela, que a gente usou a altura dela primeiro, então a gente vai usar a distância do espelho primeiro da Gabriela, que é 0,9, e depois do esqueleto. Aqui o grande erro da maioria, como sempre, que eu chamo a atenção de vocês, é se usou primeiro de um lado a correspondência do primeiro triângulo, do outro lado, na outra proporção, também tem que usar do primeiro triângulo. Então,
a gente vai ter 0,9 vezes x e 1,5 vezes 3,6. Então, vai chegar em 5,4 dividido por 0,9. Então, o esqueleto tem 6 metros de altura. Questão 4. A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 centímetros, ou 0,6 metros, eu já transformei ali. No momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste de 2 metros. A sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 metros, a sombra da pessoa passou a medir quanto? Então, aqui eu resolvi esse exercício em duas partes. Primeira coisa, descobrir a altura do poste. Então, eu vou relacionar a altura da pessoa, o 1,80, com o x, que é a altura do poste. Tem que ser igual, então, à projeção da sombra com a projeção da sombra do poste. Lembrando todas as medidas aqui em metros. Então, resolvendo a questão, nós vamos achar que a altura do poste é 6 metros. A segunda parte agora é ver que a sombra diminuiu 50 centímetros. Então, ela era 2 e passou para 1,5. Então, agora a gente vai relacionar esse 1,5 com a nova medida da sombra da pessoa. Então, 1,8 a gente relaciona com os 6 metros, que é a altura do poste, que agora a gente já descobriu na parte anterior. E agora a gente quer descobrir, então, a sombra projetada da pessoa. Então, eu chamei de y ali e relacionei com a sombra do poste. Então, nós vamos achar que a nova sombra da pessoa tem 0,45 metros ou 45 centímetros, como vocês quiserem utilizar. Número 5. Então, o proprietário de uma loja, preocupado em oferecer a seus clientes um acesso mais seguro e confortável, vai construir uma rampa ao lado dos degraus da escada da entrada de sua loja. Para a construção dessa rampa, deverão ser instaladas 3 vigas de sustentação. Uma a 10 centímetros do início, a outra 60 da primeira e a terceira 50 centímetros dessa última. Observando o esboço feito pelo dono da loja, determine o comprimento em metros. Então, aqui foi apresentado o desenho de como seria a rampa e depois relacionou, então, com triângulos. Novamente, aqui nós vamos ter que usar a semelhança de triângulos. Pessoal, o que é importante vocês observarem aqui, ó? Vocês têm que enxergar nessa questão que a gente tem um triângulo maior, que vai lá do início até o final aqui, e um triângulo menor, que é nesse outro triângulo retângulo aqui de baixo. Então, o que nós vamos ter ali? Primeira coisa, para a gente descobrir essa medida azul, a gente tem o pedaço x, que é o que a gente não sabe, e o pedaço de 0,55 metros. Então, o que a gente vai relacionar? O x, que é a parte do triângulo pequeno, o lado do triângulo pequeno, com o lado correspondente a ele no triângulo grande, que é o quê? A própria medida dele mais os 55 metros. Depois disso, o que a gente tem? O outro lado. Quanto mede o outro lado? Bom, no triângulo pequeno, ele mede 60 mais os 10 centímetros. Então, 70 centímetros. Já no triângulo grande, a medida vai ser 50 mais 60, 110, mais o 10, 120. Então, relacionando essas medidas, a gente consegue, então, formar a proporção. Nós vamos ter, então, 120 vezes o x e os 70 vezes o x mais 55. Observem aqui que nós vamos ter que fazer 70 vezes x e 70 vezes o 55. Resolvendo, então, tudo que é x a gente passa para um lado da igualdade, o que é número fica do outro. Então, nós vamos achar x igual a 77. O que significa esse 77? É esse pedaço que está faltando aqui. Mas, para a gente descobrir quanto vai ser a rampa total, a gente vai ter que somar com 55. Então, a gente vai ter 132 centímetros, como a gente estava calculando tudo em centímetros ali, ou 1,32 metros, que é a alternativa D. Bom, essa questão aqui foi a questão que teve mais problemas, né? Então, aqui a gente teria que usar
os dois conteúdos que nós estudamos até agora, que foi o Teorema de Tales e depois a semelhança de triângulo. Então, primeira coisa, a gente não tem as medidas conhecidas do B e do ED, que é o que nós vamos, desculpa, o BC, que é o que nós vamos usar para descobrir, então, quanto ele gastou nesse percurso. Então, primeira coisa é calcular o valor de X. Então, nós vamos usar, então, aqui as ideias do Teorema de Tales, então, vai ficar 35 sobre X e 30 sobre 12. Fazendo, então, a resolução da proporção, a gente vai chegar que X é igual a 14. Depois disso, a gente vai calcular, então, o valor de Y. Como que a gente vai calcular o valor de Y? Usando agora aqui as noções da semelhança, usando que o triângulo pequeno, então, é 35 quilômetros deste lado, 30 quilômetros do outro, e o que a gente quer descobrir é o valor de Y. Já o triângulo grande é os 35 quilômetros mais o 14 que a gente achou, então o 49, e do outro lado, 42 e o 56. Então, relacionando os lados correspondentes, a gente vai relacionar, então, o 35 com o Y, né, do próprio triângulo, e o 49, o que é o 49? A medida total, 35 mais 14, com o 56 do próprio triângulo. Resolvendo, então, nós vamos achar que o Y vale 14. A partir disso, a gente tem todas as medidas conhecidas do percurso. Então, basta somar as quantidades de quilômetro que ele fez e ainda somar os 25 quilômetros que ele andou dentro da estrada. Depois disso, a gente verifica que ele andou 217 quilômetros, certo? Só que o que ele diz? Que 1 litro de combustível ele roda 14 quilômetros. Então, a gente vai fazer o 217 dividido por 14. Então, na verdade, ele precisou de 15,5, né, litros de gasolina para rodar toda essa distância. Cada litro de gasolina vale 2,50, então ele gastou 38,75 para fazer a rota de trabalho nesse dia.